Está valendo! Boa noite, varões e varoas de guerra. Hoje um dia especial, dia 28 de setembro de 2022. Nós estamos começando mais uma live, essa live especial, na qual falaremos sobre como começou a Ramasul. Olha aí entrando Larry Rios, que legal, e a Jujubinha, Ariri, povo de Alvorada já está entrando a Muri, que benção. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Ramasul, como começamos lá em 2007. E é muito legal a gente ver o pessoal que vai entrando aos poucos e que fez parte e faz parte dessa história, né, da Ramasul. Olha aí a Quinhosa, como eu chamo carinhosamente a Érica, minha prima, né? Vamos já entrar aqui com a Érica, vamos chamá-la já para entrar com a gente. Ela e o André, carinhosamente, o André, marido da Érica, né? E vamos contar um pouquinho sobre a história da Ramasul. Chegando a Érica com a gente. Acredito que o André está junto também. Olha que bênção! E aí, bom cabelo? Opa, é bom e grisalho agora. Verdade. Já não tenho mais meus 30 anos, já passou, já tem um tempinho já. Não, Mas estamos aí, que estamos na luta. legal. Vamos aí, estamos começando aí, né, a contar um pouquinho da história da Ramasul, né, e não podemos deixar de contar a história da Ramasul com quem começou, né? Se não fosse aí a Érica e o André irem lá para Rio Grande, para Rio Grande, e a gente ter se encontrado lá, né, talvez aí esta igreja não teria sido plantada, né, e acho que é legal a gente contar. E só para vocês terem uma ideia como surgiu isso, André e Érica, né, é legal que vai chegando gente nova na igreja, né, na comunidade, e eles vão perguntando, como é que começou, como é que é a história? Né? Eles vão ouvindo falar dos nomes, mas eles não sabem quem é. Então é legal a gente contar. E é bíblico, né? Porque a própria Bíblia também sempre fez isso, né? Contou sempre, né, a história, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que te tirou do Egito. E assim o povo de Israel sempre soube da sua história, né? Então é legal a gente contar um pouquinho, e aí o povo vai transmitindo de geração em geração, né? Deixa eu dar um salve para a galera que está com a gente aqui, ó, né? Aí uma noite para a Muri, tá aí também o Guilherme, que bênção, né? Também o marido da Muri. Pessoal da Ramaxerém, Marcos Paulo aí, a Richola, senhor Hanson, a Arielle, tá aí o Jorge Larionda, olha aí a Rita Martins também, que bênção, a Catarina, a Marisa com a gente. E aí vai chegando mais gente, hein? Daqui a pouco acho que vai chegando uns canadenses por aí também, né, não, Érica? Mas. Quem sabe? A Érica está mandando convite agora. Estou convidando a galera agora. Vai lá, porque é legal que vai ficar gravado depois, e isso aqui vai virar depois não só um YouTube, mas vai virar também uma live, uma gravação da rádio, né? Vai ficar o áudio também, para as pessoas saberem, como um documento, né? Voltando um pouquinho. E aí eu pergunto para vocês, André e Érica, o que aconteceu que esses cariocas foram sair? Quando é que vocês saíram do Rio de Janeiro e foram para Rio Grande? Como é que foi esse chamado? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Em que ano aconteceu? Como aconteceu? Como é que vocês foram para lá? E quando vocês foram, vocês imaginavam implantar uma igreja lá? Bom, vamos começar do começo, Nossa, né? São muitas perguntas. Muitas perguntas juntas. Primeiramente, boa noite para todos que estão nos assistindo nessa noite. É uma alegria a gente poder estar junto, e também com o meu primo Gabriel, né, que a gente acaba com a correria do dia a dia, até não se falando muito pouco, né? Então, e com os irmãos também, enfim. Mas, bom, tudo começou quando o seu André Luiz se mudou para Rio Grande. Isso, na verdade, eu mudei porque o meu irmão era militar, e aí ele foi servir em Rio Grande, aí eu me mudei para Rio Grande, acabei trabalhando lá em Rio Grande, e também, pouco tempo depois,
A gente acabou casando, né, querido? E aí a gente começou a congregar numa igreja local, né? Chamada Espaço Cristão. Depois que a gente casou, eu me mudei para Rio Grande, e nessa época o André trabalhava 4 dias embarcado em rebocadora, que ele é mercante, e folgava 2 dias, né? E eu tinha, assim, o desejo no meu coração de poder estar começando uma célula, dando continuidade ao trabalho do meu pai lá em Rio Grande. Mas logo no começo, por causa desse trabalho do André, não foi possível, e também tempo de adaptação, né, tudo assim no começo. Então a gente teve a direção de frequentar em outro ministério. E nós ficamos lá durante algum tempo, quando um belo dia a gente já estava sentindo, né, as coisas caminhando num sentido assim diferente. É interessante que Deus sempre avisa, né, os seus filhos aquilo que está para acontecer. E aí um belo dia a gente recebeu uma palavra que o nosso tempo lá tinha chegado ao final, que Deus estava preparando coisas novas para a gente. E aí a gente decidiu, então, né, se desligar, e da mesma forma que a gente sempre aprendeu, a gente entra pela porta e a gente sai pela porta. A gente conversou com o pastor e pediu, né, para que ele nos despedisse, nos abençoasse de público, para que ficasse como um testemunho. E a orientação do pastor Érico para a gente foi a seguinte: olha, não comecem nada agora. Vocês vão orar, vocês vão buscar, e vocês vão esperar uns 6 meses, visitem outros ministérios, visitem outras pessoas. E a outra orientação foi: não tragam ninguém. Né? Não tragam ninguém do outro ministério, porque isso significa rebeldia. Né? Nós éramos líderes de jovens, a gente então tinha uma grande influência com as pessoas, com as pessoas na cidade, os jovens principalmente. E então a gente tomou essa decisão, se desligou, começou a orar. E nesse tempo que a gente estava orando, um belo dia a gente tinha decidido no nosso coração que a gente ia começar, né, em março. Isso já era o ano de 2009. E um belo dia, o André saiu na rua e ele volta para casa e ele fala para mim: Érica, adivinha quem eu encontrei? No centro de Rio Grande. E ele nem me deixou responder. Ele falou: você nunca vai adivinhar. Aí eu falei: se eu não vou adivinhar nunca, me conta logo. O Gabiza. Encontramos o Gabiza e o Patrício, né? O Patrício estava? Agora eu não lembro se ele estava. Março de 2007. 2007. Eu não lembro se o Patrício estava nessa aí, não, quando eu te encontrei. E aí o Gabriel tinha ido fazer um teste lá no Esporte Clube Rio Grande e estava decidindo se ele ia ficar lá por Rio Grande ou não. E aí, bem nesse dia, o André encontrou ele na rua. Né? As coincidências de Deus. Naquela época não tinha internet, não tinha... Né, tinha, mas era WhatsApp, então não tinha Insta. A gente não sabia que o Gabriel estava lá em Rio Grande. Né? Gabriel nem sonhava em ser casado. Né? É verdade. Agora deixa eu contar um pouquinho do meu lado. Né? Estou eu andando pela cidade de Rio Grande, né? Eu, né, tinha me formado, né, em educação física e recebi uma proposta para ser treinador no Esporte Clube Rio Grande, que era o primeiro clube de futebol do Brasil, na cidade de Rio Grande, sem saber que a minha prima Érica estava morando lá. E aí, então, né, estávamos, eu e o Patrício ainda pensando: e agora, será que a gente fica? Será que a gente volta para Florianópolis e tal? E decidimos ficar. E aí, então, né, obviamente que quando a gente está com um familiar numa cidade nova, a gente procura estar mais próximo, né? E aí, então, a partir de março de 2007, passei a morar em Rio Grande, saí de Florianópolis para morar em Rio Grande, né? Na época também, né, acho que é legal dizer que eu ainda estava, não meio barro, meio tijolo, mas eu tinha me batizado em 2006, né? Eu estava começando a me firmar para valer, e foi bênção aquele primeiro ano, né, Érica? A vida do Eduardinho, né? Que também acho que é importante ser lembrado. Calma. Vamos começar do começo. Aí como é que começaram as reuniões? Calma, então vai virar vigília, vai virar vigília.
E aí, então, a gente encontrou o Gabriel, a gente tinha decidido que a gente ia se reunir. E aí a gente estava almoçando, né, e combinou de se reunir naquela semana, já na quinta-feira, né, até era o meu aniversário, então foi Érica, logo ô, depois. Gavisa, Érica e sua memória de elefante. E a gente Ela lembra estava de cada detalhe. no restaurante e um irmão, né, leu na camiseta, eu acho que era a camiseta, não lembro se era sua, do André, que tinha uma mensagem evangélica, Acho que era e era o Daniel, e Daniel veio e da TV. perguntou para a gente de que igreja que a gente era e tal. E aí ele perguntou e a gente convidou ele para aquela reunião. Então, aquela primeira reunião fomos nós três, No Pimenta Americana. o Daniel e o Evandro, né? Nós cinco que estivemos ali naquela reunião, começando ali, então, dando início aos trabalhos ali em Rio Grande. E depois a gente começou a se reunir todas as terças-feiras, e aí o Gabriel estava trabalhando ali no clube, né, que se transformou um clube Ponto de missionário. evangelismo, né? Não, era o nosso ponto de pregação, né? Nosso momento evangelístico ali, todas as sextas-feiras, às 8 horas, a gente tinha o culto ali, e às terças-feiras, então era o culto lá em casa. Só pegando o gancho, né? Então, eu fui para Rio Grande a trabalho, o André foi a Rio Grande a trabalho, vocês já estavam lá, e aí Deus leva a minha vida para a gente, então, iniciar essa obra, né? E eu lembro de várias vezes a gente fazer cultos na casa de vocês, né? Eu, você e o André, nas terças à noite, que era o dia que a gente começou praticamente a igreja, né? E até que, né, no clube do Rio Grande, no Esporte Clube do Rio Grande, a gente começasse, começando o Seu Horizone, aí foi aparecendo, né, um Eduardinho, foi aparecendo um ou outro já era cristão, né, e que, de certa forma, estava longe de casa. E aí começaram né, de vez em quando, ir nas reuniões que a gente fazia na casa de vocês nas terças-feiras. Mas uma das coisas, só contando já um spoiler para a galera aí, né, que me chamou a atenção, Érica e André, depois lembrando, a Ramar Rio Grande começou o Gabriel e um casal, né, que foi com vocês dois. A Ramar de Pelotas também começa, praticamente, ou recomeça, com um casal, que era o Miller e a Ju. A Ramar Alvorada, ela também praticamente começa com um casal, que era o Larry e a Ju, né, e depois permanecendo o Taylor e a Rita. E a própria Ramar Floripa, ela também hoje está recomeçando com um casal, que é o Rogério e a Edilane. Então, uma coisa interessante é que, né, e até o próprio pastor Érico fala muito, né, no momento discipulado, né, que tem lá na web rádio, ele fala, né, que a gente deve começar não alugando templos. Muita gente faz isso, né, para começar a igreja, para plantar a igreja. Já quer sair alugando, já quer sair fazendo eventos, chamando gente famosa, querendo fazer, né, até me esqueci o nome agora, mas chamando muita gente, fazendo um evento grande para aumentar o número de gente. É aquele fogo estranho, né? E o pastor Érico sempre nos orientou, começa na casa de um irmão, orando, buscando, né, direção de Deus e tal. E foi esse o início, né? Às terças-feiras à noite, na casa do André e da Érica, o Gabriel, o André e a Érica, né, ali E orando, Letícia conversando com a depois. pessoa. Letícia, teve E aí a a Letes, né, Let's que go. era a ovelhinha nossa lá da outra igreja, que quis vir. A gente até dificultou para ela no começo, né? Não, você tá lá, fica lá. E ela ficou vindo um tempo, eu quero Acho que vir, foi eu uma quero das vir. vezes, A gente, não, fica lá, vai orando. Até que um dia não teve jeito, né? A Letícia veio e se juntou a nós nessa caminhada. E aí a gente começou a ir se reunindo, até que, não sei se o Gabriel vai se lembrar, mas tinha uns dias, né? Eu lembro do relato do Felipe, né? Falando que tinha que chegar cedo para poder ter lugar para sentar, né? E nos dias de culto a gente já tinha que tirar a minha mesa da sala, botava lá para o outro quarto. E imagina uma sala aí, eu não sei as dimensões daquela sala, 3x3 talvez. A 4x3, gente, ainda tinha um dente. 4x3, né, com um dentinho ali.
e a gente abria a porta para o corredor e tinha gente nos quartos, os maiores sentavam em cima, os menores no colo, as crianças no chão, botar 27 pessoas ali naquele espaço, né? E foi quando a gente fez a comemoração ali do primeiro congresso, né? Chamou teu pai? E convidamos, né, o meu pai, a Gisele, que foi lá ministrar louvor lá com a gente. E aí a gente alugou um salão de festa para a gente, né, se reunir nesses dias. E depois Deus deu a direção da gente já ficar, né, com aquele salão que já não estava comportando mais, né, o pessoal lá em casa. E aí a gente começou a se reunir ali naquele salão que a gente ficou ali na comunidade por muito tempo. Creio que vários dos irmãos mais antigos, né, tiveram a oportunidade de conhecer ali o salão onde começou na Avenida Dom Bosco, né? Então foi bem interessante assim que começou. E eu lembro que assim, né, começou porque a Let's, eu lembro que ela sempre falava dos famosos jovens na trilha, né, que vocês tinham feito, né, algumas coisas. E aí é impressionante como as pessoas, elas... porque a igreja, elas são pessoas, né, a igreja não é tempo, então as pessoas vão se vinculando a pessoas. E a Let's, ela se identificava sempre, né, com vocês dois, e aí ela vem para a igreja, e aí eu lembro que não éramos mais 3, mas éramos 4 com a Let's. E aí, como a Érica lembrou, né, a casa de vocês era uma casinha já... Quantos metros quadrados tinha a casa de vocês? 45 metros quadrados, acho que era isso. 45 metros quadrados. E aí, ali naquela sala, na apertadinha, né, a gente começou naquele sofá, aí éramos 4, daqui a pouco veio o Eduardinho, veio o Kiko, veio o seu Orizone, daqui a pouco éramos 7, aí o Felipe, né, eu comecei a trazer por conta de ser meu atleta, a Rita, que trabalhava, eu conhecia vocês, trabalhava, né, como dentista com vocês lá. Aí o Felipe conhece a Rita, os dois, né, mais adiante se casam, mas começa a vir, eu lembro que vinha o Ricardo, vinha a Carol, vinha outros mais. E aí... veio também, tomou decisão pelo Senhor e veio se casar com o Eduardinho, né? A Michele. A Michele, bem lembrada. A Michele também, que era filha de uma cozinheira lá do Rio Grande também, enfim, né? Isso. Mas uma das coisas que acho que é legal frisar, Érica, que acho que foi um dos meus aprendizados assim, de plantação de igrejas, é o quanto que é quase que um movimento maré, sabe? Eu lembro que assim, a gente começou a crescer né, numericamente no ano de 2007, algumas pessoas foram ficando, e aí começa 2008, a gente cresce, só que à medida que avançou o ano, começa a cair. Aí daqui a pouco um aqui não congrega mais e tal, quase que um movimento meio que maré, assim, né? De vai, quando você acha que está engrenando, que as pessoas estão ficando, que elas estão fidelizando, a gente está discipulando, algumas pessoas vão deixando, vão indo para outros ministérios, né? A gente sempre tentava ao máximo, né? Eu lembro, vocês lembram do Ricardo, foi mais adiante, mas né, do Ricardo, que uma vez a gente foi ministrar libertação na casa de um professor lá do Rio Grande, que era meu estagiário, e aí a irmã dele, né, e o Ricardo, que casaram, mas depois saíram, enfim. Então, uma das coisas que eu tenho assim, muito aprendizado é isso, sabe? O quanto que a igreja, as pessoas elas vão chegando, muitas vezes elas vão aumentando o número, mas o cuidado da gente não cair na tentação da numerolatria. E quando a Bíblia fala, né, lá em Timóteo, quando Paulo fala, aconselhando Timóteo, né, para que os neófitos, né, não estejam à frente, eu vejo muito isso em mim, falando de mim assim, né, eu, neófito ali à frente, hoje eu olho para trás, eu vejo a quantidade de erros assim, que eu fui cometendo, né, e eu lembro que a tua visão de número, você quer quantidade, né, naquele começo, eu lembro assim, e Deus foi me tratando muito nesses movimentos, entre aspas, maré, sabe? O pessoal saía, a gente ficava muito triste, né? E aí o ano de 2008 começa, né? Como você falou, a gente aluga o salão em 2008, o Taylor até lembrou que eles dormiram no salão, a galera. O salão começa a ganhar corpo, começa a ganhar cara, né? O salão da Dom Bosco. Eu não lembro agora quando foi, mas a gente vai à Rádio Cassino, faz um programa na Rádio Cassino, preparai o caminho, preparai o caminho.
Aí, né, a gente vai tentando ganhar corpo, então a gente começa os cultos de terça, domingo, aí tem a rádio, que era domingo de manhã. Aí eu lembro que a gente começou a fazer as orações eram domingo de manhã e terça de manhã, né? Aí os cultos eram domingo e terça também. A gente começa a fazer os cultos no Rio Grande toda sexta-noite, e aí as nossas saudosas vigílias na Praia do Cassino, logo depois o panceira com aquela batata que fazia curva, e aí a gente começa a ter mais uma rotina em Rio Grande, né? E aí, vai daí, que mais de memória aí? Só abrindo parênteses na maré alta e maré baixa, né? Eu estou brincando com o André que eu acho que o nosso ministério hoje é implantar igrejas, né? Hoje a gente também está aqui trabalhando começando uma igreja brasileira aqui, em outro ministério, apoiando outros irmãos, né? Que foi a direção que a gente teve aqui. E a gente sempre fala isso também para os irmãos, né? A gente brinca que aqui tem 3 casais firmes, né? Agora está chegando mais um. Mas tem dia que tem bastante gente, né? Mas depois a gente, eu e o André, e as pessoas às vezes ficam abaladas, né? Porque vem um monte de, nossa, agora vai. Aí daqui a pouco, no outro domingo, tá só Pedro, a gente brinca que os 3, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Aí no outro domingo tá Pedro, Tiago e João no barquinho. E aí a gente fala, olha, gente, não se abala, é assim, a gente tem que saber quem são os fiéis e com os quais a gente pode contar. Os outros, os demais, ainda mais aqui que o verão é curto, né? Chega o verão, é igual lá em Rio Grande, no verão, no cassino, a galera debanda, né? Então, é assim. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente, né? Quem são os fiéis, quem são os que estão com a gente, não se deixar abalar. Mas vamos por etapas aí, Gabriel. Eu acho que tem uma fase aí que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a fase que Deus mandou alguns atletas para você discipular, né? Que mandou os 5 atletas, né? O Anderson Carioca, aí veio o Larry, o Vitinho, o Miller e o Jardel, né? Então, aqueles 5 ali foi uma época muito especial, uma época de ouro, assim, né? E foi tremendo, né? Eu lembro que Deus honrou tremendamente, assim, no começo o Jardel, né? Até saiu uma reportagem no jornal, né? Jardel, o artilheiro de Deus, né? Porque ele fez 3 gols numa partida. Eu lembro que Deus estava, né, abençoando o Larry, ficou muito pouco tempo ali no... Acho que de todos o que ficou menos tempo foi o Carioca, né? O Anderson Carioca voltou logo, né? Mas participou ali. Depois o Larry, que teve com a gente ali naquele começo, ali na caminhada. E depois também, acho que já, né, não sei se ficou tanto tempo, mas o Vitinho também, né? E eu lembro, assim, da experiência muito forte, assim, né, com o Vitinho, quando o Vitinho se converteu e entregou a vida dele para o Senhor, né? E o Vitinho era um atleta que se despontava ali dentre os demais, e até hoje, acho que de todos ali, é o único que está jogando futebol profissional, se eu não me engano, né? Acho que os outros não tem ninguém assim no profissional, né? O Vitinho tá. E aí foi muito interessante que a gente acha que quando a gente vai se converter que as coisas vão melhorar, né? E com relação ao Vitinho, o Vitinho se converteu e as coisas pioraram. O Vitinho começou a ter ataque de asma. Então imagina um jogador de futebol tendo ataque de asma toda vez que ele corria. Tava, né, desesperador ali, o pessoal queria desligar ele ali no clube, né? E aí a igreja, nós entramos em oração, em batalha ali, em jejum e oração, clamando a Deus ali pela vida do Vitinho. E aí foi quando Deus usou uma profeta, né, amiga nossa, para revelar, né? E quando eu comentei com ela que a gente estava orando, e ela falou, Érica, pergunta para ele se ele não, quando ele era pequeno, se ele não tinha esse problema e a mãe dele não levou ele numa benzedeira, e aí ele foi lá e colocou os pés dele na parede, numa árvore, pegou uma faca de prata, né, e fez ali o formato dos pés dele. Aí eu falei assim, nossa, né, mas vou perguntar. E quando eu perguntei para ele, ele falou, foi mesmo, foi verdade.
foi isso mesmo que aconteceu e tal. E aí eu lembro, né, dele ligando para a mãe dele, né, falando, mãe, como é que você fez isso comigo e tal? Ai, meu filho, eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer, mas como é que você sabe disso? Aí ele falou, não, mãe, foi, né, a profeta ali que revelou e tal, Deus usou para revelar, e a partir daí a gente pôde orar, repreender, né, aquele mal na vida dele, e a partir daí o Vitinho voltou a fazer gol, voltou a correr, né, sem sentir asma, fez gol no próximo jogo e continuou se destacando aí no futebol. Só compartilhando a minha parte do Vitinho, que foi também para edificar a minha fé. Hoje eu olho para trás e não sei se eu faria, mas na época eu acho que movido pela ousadia do Espírito Santo, porque no dia que ele teve aquele ataque de asma, né, ele tinha se convertido, ele, né, a gente estava discipulando eles, e aí eu fui para o hospital com ele, e aí o médico disse que ele não poderia voltar a jogar, né? E aí, justamente aí, a gente teve nossos, acho que foi o segundo retiro de Jaguarão, né, que aí ele acabou não indo e ele ia para o retiro de Jaguarão. E aí eu lembro que quando eu voltei no retiro, Deus falou muito comigo isso, e eu fui até o escritório do Alexandre Lindemeyer, que na época era o presidente do clube, e eu lembro que eu peguei uma Bíblia, cheguei no Alexandre assim, com ousadia, e falei, o Vitinho nunca mais vai ter um ataque de asma, ele está totalmente curado. Se ele tiver um ataque de asma, falei para ele assim, está aqui a chave do meu carro é teu, essa Bíblia aqui eu vou rasgar, e eu trabalho para ti 1 ano de graça. E aí eu lembro que o Alexandre, assim, olhou para mim, isso foi no escritório dele, ali no centro de Rio Grande, o Alexandre olhou para mim e falou assim, mas eu falei, ele não vai ter, pode confiar, Alexandre. E Deus honrou, porque ele não teve mais nenhum ataque de asma, ele foi totalmente liberto, né? E aí ele voltou a fazer, eu peguei o time no final da temporada, a gente ganhou um jogo, ele fez gol nesse jogo, então assim, foi tremendo, mas uma coisa legal de contar disso foi assim, foi a primeira experiência de discipulado mais próximo. E eu vi o quanto foi importante, por exemplo, para o nascimento da igreja de Alvorada. Porque o que acontecia? Eu pegava os 5 que ali se interessaram pelo evangelho e moravam no alojamento, e aí a gente treinava de manhã, tinha o almoço, e depois do almoço eu sentava com eles, eu ia lendo o livro de Daniel. E eu começava a ler o livro de Daniel e explicando para eles, no bosque. E eles começaram a gostar. Todo dia após o almoço eles pediam, eu ia explicando a Bíblia. E isso foi gerando neles esse começo do discipulado, esse vínculo da sede de entender mais da Bíblia. Você vê, eu comecei pelo livro de Daniel. Hoje, geralmente, eu começo por Marcos, por Mateus, né, por João, enfim, pelos evangelhos. Mas ali eu comecei de Daniel. E aí, interessante é que, né, 1 ano depois, quando cada um voltou para sua casa, né, o Larry me procura pelo Orkut, passando algumas lutas, e aí, né, eu pelo Orkut fui falando, que aí conheci a Maju, e aí começamos então a viajar às vezes para Alvorada, para fazer cultos na casa do Larry e da Ju, que é onde nasce a igreja de Alvorada. Mas voltando aqui, antes da gente entrar para Pelotas ou Alvorada, né, o interessante foi que ficou muito fiel aqueles 5, né? E os cultos sextas à noite na igreja, a gente batizou na piscina do clube, foi batizada a Ju, esposa do Miller, foi batizado o Jardel, o Vitinho. Eu lembro que o preparador físico do profissional perseguiu o Vitinho e o Jardel para não se batizarem, e aí eles mesmo assim decidiram se batizar. A gente fazia vigília no clube, né? Começaram a ter conversões. Eu lembro que teve um avivamento naquele clube tão maravilhoso que o presidente, né, que participou, né, o Alexandre, chegou a participar de alguns cultos lá no clube. Ele uma vez me abriu que alguém dentro do clube chegou para ele e falou: Alexandre, você tem que tomar cuidado com o quê? Com esse negócio aí, esse movimento aí dos evangélicos dentro do clube. Ele falou: não, não tem que preocupar que nada, eu também já fui lá, é bênção, porque o pessoal da cozinha estava se convertendo, da lavanderia estava se convertendo, né? O pessoal da piscina estava se convertendo, o pessoal do futebol estava se convertendo, né? Então estava sendo assim um momento maravilhoso. E aí a gente tinha também o templo, já que era o salão de domingo e terça. Tinha a rádio cassino, a gente já tinha meio que montado uma rotina. Então ali eu acho que foi um momento que a gente começou a consolidar alguns tipos de discipulado, né?
onde a gente caminhava junto todos os dias, era semana a semana a gente estava junto, e viajava junto, ficava junto, concentrava junto, comia junto. E eu acho que essa é a essência do discipulado, né, de uma plantação de uma igreja, caminhar junto. Jesus fez isso, né? Jesus foi caminhando junto com os discípulos com Jesus. E aquilo ali foi fortalecendo o corpo, né? E uma das coisas que eu lembro também, Quinhosa, vocês vão lembrar, foi que os 5 atletas eles chegaram no ano de 2009. Mas no ano de 2008, Deus nos chamou para orar. Vocês lembram dessa, não? Que Deus mandou a gente orar uma semana, acho que era das 6 às 7, às 7 às 8 da manhã, né? Uma semana. E depois foi mandando mais. Como é que era? Lembra aí, Quinhosa, aí, André? A gente orava das 7 às 8 e depois a gente fez, Deus direcionou para a gente fazer 40 dias de oração, né? Mas você falou desse batismo lá no clube, na verdade teve um outro que foi o primeiro, né? Num dia frio pra caramba, lá no Arroio das Cabeças, que batizou o Felipe, a Michele, a Sharon, o Patrício e a Nájila, né? Os 5 primeiros ali que foram batizados, né? Numa temperatura ali de agradável, 5 graus, né? A água devia estar uns -2. Um frio do caramba aquele dia. E o pessoal se batizou ali, né? Graças a Deus, né? Por isso, né? Foi o primeiro. E o segundo, você falou que o pessoal estava se convertendo, né? No segundo a gente foi batizar, e batizou, aí já, o pessoal já entrou no lucro, foi na piscina do clube, aquecidinha, sim, né? E aí tinham 10 para batizar, mas o time de futebol tem 11, né? Chegou lá em cima da hora o porteiro, que se batizar, né? Se batizou com a roupa do corpo, né? Se batizou, não tinha levado roupa, não tinha levado nada. Depois saiu correndo, subiu na moto, foi embora para casa todo molhado, né? Se trocar lá, enfim. Né? Mas foi assim, fomos, né? Caminhando. Esse aí foi o Júlio. E o Júlio tem um testemunho legal. O Júlio, ele falava para mim assim: Gabriel, eu quero me batizar, eu quero seguir o caminho, mas eu sou fumante, né? E aí a Cláudia Elisa deve estar lembrando junto com o Renato ali, que realmente o pastor Érico, aquela ali, acho que ele, depois dali em Rio Grande, né? O Arroio das Cabeças. Mas o Júlio, eu lembro que ele numa vigília, pouco depois do batismo dele, ele lutava contra o vício do cigarro, né? E ele falava que ele queria parar. E aí um dia ele pegou um maço na vigília e falou: da mesma maneira que eu comecei, agora estou terminando. Jogou o maço de cigarro assim na fogueira que a gente tinha na vigília. E eu lembro que 2 anos depois eu encontrei o Júlio na rua, um pouco antes de eu ir embora. E o Julião falou assim para mim: Gabriel, aquele dia foi o último dia que eu acendi um cigarro na minha vida, nunca mais, aí fui liberto. Então são histórias bem legais, né? Eu lembro da vez também das moças da lavanderia, nós estávamos orando, e aí foi interessante que eu estava tocando violão, e eu estava ministrando, e assim, né, aquela coisa meio no automático, né? E aí o Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós amarramos e repreendemos todo espírito maligno, Senhor, mas eu não estava prestando atenção no que eu estava falando, vocês devem lembrar dessa, né? Aí a gente só ouviu um berro da moça da lavanderia, bateu assim a mão na perna, e começou a cair para cima do Tuan, que era o goleiro da base. Ainda bem que foi para cima do goleiro, né? Fosse atacante, deixa passar. E aí ali, eu lembro que teve uns 3, 4, que a Sharon, acho que né, não sei lembra, ali se firmaram para valer com o Senhor, né? E ali é importante novamente lembrar o Eduardinho, que ele foi um dos caras que para mim me ajudou muito. Por quê? Porque o Eduardinho, eu estava numa fase onde eu estava, né, indo com vocês e tal, caminhando, mas eu acho que eu sozinho eu ainda não conseguia caminhar tanto. E Deus colocou ali o Eduardinho, que era um atleta, né, para justamente eu poder caminhar junto com ele. Então ele foi um dos caras que me ajudou no discipulado. Assim, ele me discipulou. Mistério. Tudo era mistério. Mas foi um tempo importante. Aí Deus depois levou ele para outro time, ele seguiu a carreira dele, né? Mas ali foi importante, porque, cara, quanta libertação que a gente fazia. Quantas visitas de libertação em casas, orando, as pessoas caindo endemoniadas, e a gente orando e eram libertas.
aquelas vezes lá que a gente trazia, lembra? Aquela vez que a gente teve que trazer a Nájila para a casa de vocês, porque ela não podia ficar lá. E eu e o Eduardinho, a gente virava madrugada, visitando pessoas, expulsando demônios, orando, a batalha espiritual. Até o Marcos Paulo, não sei se ele está aí ainda, mas ele lembra uma vez que eu saí da casa de vocês estavam trabalhando, e aí quando eu desci na rua, aí veio um cara pedir dinheiro, e aí eu falei, não posso orar, mas eu posso orar por você. Aí ele, pô, caiu endemoniado, eu peguei ele, subi, aí estava no apartamento de vocês, eu e o Marcos Paulo, e ó, dá-lhe oração, né, com o rapaz pedindo esmola na rua, e ali eu e o Marcos Paulo ministrando libertação, né, com ele, enfim, eram muitas experiências sobrenaturais, né, muitas libertações, muitas pessoas sendo libertas de demônio, curadas, né, de vícios, né, o que falar das nossas inúmeras experiências nas vigílias da Praia do Cassino. Só voltando um pouquinho, né? Quando vocês foram, logo que vocês chegaram lá, vocês foram lá roubados em Rio Grande, né? Você e Patrício, na casa que vocês moravam, e foram morar em outra casa, né? Na casa lá da dona Alvorita, da dona Alvorita. E aí você foi falar para ela que a filha dela estava amaldiçoada, né? É verdade. E olha como é que Deus transformou em bênção, porque eu falei que ela precisava de uma libertação. E aí, uma vez eu chegando em casa, a filha da dona Alvorita, que é a Luana, ela chegou para mim, que história é essa? Que você falou para minha mãe que eu preciso de libertação. E eu falei, olha, né, infelizmente na sua vida, ela, não, mas explica mais. Eu comecei a evangelizar ela, e ali eu acho que foi a nossa primeira célula, né, Quinhosa, que a gente começou na casa da Luana, né? Oi? Toda segunda-feira a gente fazia culto lá no... Depois da Praia do Cassino, lá na Querência. Dava com 1 hora de viagem até a casa dela, né? É verdade. E toda segunda-feira à noite íamos lá fazendo. E lá deu frutos também, né? Porque aí, né, da Luana teve o Erocildo, teve, né, os filhos. E eu lembro que o seu Horizonte ia também, o Eduardinho, ia o pessoal todo com a gente, né? E eu lembro que essa rotina era uma rotina muito puxada aí, né? O pessoal, o Marcos Paulo falou que lembra, acho que foi o Maurício. Porque a nossa rotina era domingo, a gente tinha oração de manhã e culto. Segunda, a gente fazia célula na Luana. Terça, a gente fazia oração de manhã e culto à noite. Quarta, naquele momento não tinha nada. Quinta, depois, a partir de 2009, nós começamos a fazer estudos bíblicos lá em Pelotas, na casa do Miller. Às sextas, a gente fazia culto no clube grande e depois fazia vigília na praia, né? Nos sábados, a gente fazia culto em Pelotas, que começava às 8 e ia até meia-noite, 1h da manhã. E domingo ia de novo. Ou seja, o único dia que não tinha nada era quarta-feira. Era o day off. Era o day off, é. E foi muito interessante na Luana, Gabriel, que eu lembro um dia a gente já estava lá quase 1 ano, de repente, no meio do louvor, ela pegou uma lata de lixo, né, e começou a passar nas estantes e jogar tudo que era anjinho, bruxinha e não sei o quê. E a gente só olhando aquilo assim, a gente está louvando e ela começou a encher o latão com tudo que... Aí ela, isso aqui não presta para nada, vou jogar isso tudo fora. E aí pegou todos os livros dela de espiritismo, as estátuas, tudo que ela tinha lá e deu depois para a gente, né, tá se desfazendo, né. Então, e aí ela se decidiu mesmo pelo Senhor, né? E nessa época eu acho que ela e o Eurocil estavam separados, né? E depois Deus restaurou, né, a família, o casamento deles, né? E eles até fizeram bodas, né? De prata, né, algum tempo atrás. Né? Foi bem. Uma coisa que me chamou muita atenção, para a gente até ir para Ramar Pelotas, na plantação da igreja de Rio Grande, a gente começa na casa de vocês, passa quase 1 ano na casa de vocês, né? Ali fazendo os cultos às terças-feiras, né? E depois aos domingos, enfim, até alugar o salão. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que
muita gente que a gente discipulou em Rio Grande era novo convertido. Não eram pessoas que vinham de outras igrejas, né? Até teve depois a Débora, teve o André, teve, enfim, pessoal lá. Mas, assim, a maioria era novo convertido. E aí, os novos convertidos, eu lembro, assim, muitos deles iam sendo discipulados, até que eles alcançavam um ponto de maturidade, e alguns deles chegavam a alguns momentos que eles meio que, quando começava uma luta ou outra, quando Deus começava a tratar alguns pontos, recuavam e saíam. Alguns iam para outras igrejas e somavam em outras denominações, como foi o caso do Felipe e da Rita, mas outros não, outros se desviaram. E isso foi uma coisa que me levou muito ao aprendizado, sabe? O fato de, quando você planta uma igreja, né, e você começa a ficar só dentro da tua igreja, as coisas não acontecem. Mas quando a gente começou a sair das nossas reuniões da casa de vocês, ou do próprio templo que a gente fazia lá do salão, de domingos e terças, a gente ia na casa da Luana na segunda, a gente ia no clube às sextas-feiras, a gente ia fazer visita lá na Águia, lá do pessoal que era do clube, e aí lembra lá o Dedéu, lembra lá o seu Aimoré, que dizia que matava cristão, lembra que quando a gente não ficava preso dentro da casa ou do salão, a gente ia para fora, e ali e Deus ia nos guiando, nos trazendo novos convertidos no clube, novos convertidos lá né, as funcionárias suas que iam se convertendo, outras pessoas iam surgindo, e aí a gente ia convertendo, batizando, discipulando, até que em algum momento a gente tratava e a pessoa saía. E aí Deus trazia outro depois. E assim a gente foi caminhando, né? Eu lembro que o quanto que, né, esse tripé da plantação da igreja, que era os cultos, a oração e os estudos bíblicos. Esse tripé, eu vejo que até hoje, assim, é o tripé que eu tenho levado nas plantações de igreja, sabe? Floripa foi plantado assim, né? Culto, estudo bíblico e oração. E aí, né, era oração domingos e terças pela manhã, era oração de vigílias na praia na sexta-noite. Então, esse tripé eu vejo quanto foi importante para os novos convertidos. Os novos convertidos não vinham até a igreja, a gente ia ganhar almas fora, até que eles conseguiam gerar sede para ir até o templo onde a gente estava. Mas isso era regado de muito tempo a gente visitando, acompanhando. Eu lembro que teve aquele amigo do André, baixista, que depois vinha um tempo, aí daqui a pouco surgiam outros que a gente ia, e discipulava e caminhava, aí a pessoa vinha, e aí a gente começava a fortalecer mais. E foi assim que surgiu Pelotas, né? Porque aí o Miller, ele se converteu, quer dizer, o Miller estava desviado, volta para o Senhor no Rio Grande, e eu lembro que foi um culto contigo lá no Rio Grande, que aí você começou a orar por ele, né? E Deus... Eu nunca esqueço aquela noite, assim, né, que eu comecei a orar por ele, assim, eu coloquei a mão na cabeça dele, né, ele tinha o cabelo com gel espetado, assim, né, e comecei a orar, assim, Deus me dirigiu para orar por ele, assim, e eu sentia, assim, Deus falando, assim, que tinha chamado ele para liderança, né, que tinha uma unção sobre a vida dele, e eu nunca tinha visto ele, foi a primeira vez, assim, que eu vi, não sabia da história dele, né, comecei a orar, e eu sentia um negócio escorrendo, e eu via ele fazendo assim com a cabeça, né? Depois ele falou que ele também sentia, assim, algo escorrendo, aí minha mão estava seca, não tinha nada assim, né? Mas sentia, assim, o óleo descendo ali sobre a cabeça dele e tal, e depois a gente foi saber, né, que ele estava desviado e tal, e aí ele voltou para o Senhor, tomou uma posição, e aí a gente começou também a fazer até algumas vigílias no clube, né? Com alguns dias que nos davam permissão, a gente fez algumas vigílias ali no bosque, no clube. E numa dessas até veio a família do Miller, né? O pastor Silvio estava lá, e até tinha esquecido a Ju, né? De trazer a Ju, que era a namorada do Miller. O Rodrigo voltou em Pelotas para buscar a Ju, trouxe a Ju, mas tu vê que tremendo, né? Quando tem vitória, tem luta, né? E naquela noite a Ju tomou a decisão dela pelo Senhor, a família ali do Miller, né? E aí o pastor Silvio falou, ó, essa família não pode ficar sem culto lá na casa deles, né? E aí nós começamos, né? O trabalho lá em Pelotas, o estudo bíblico nas quintas-feiras
e o culto lá na casa do seu Beto, né, no espaço que eles tinham ali nos fundos da casa, né? Que começou e ali era outro mundo, né? A gente brincava que era a nossa igreja africana, né? Tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Quem fosse tinha que saber que a gente ia voltar de lá no mínimo 1 da manhã, mas geralmente era depois das 2 que a gente saía, né? Porque o culto acabava depois da meia-noite, 1, ia, enquanto e Deus derramava, né? Parecia ali que quando a gente entrava naquele lugar, assim, o céu estava rasgado, assim, e cada noite era uma manifestação diferente, né? Deus ia fazendo coisas diferentes. E agora, foi a minha ou foi a minha? Foi a tua, agora voltou. E tremendas acontecendo, né? Então foi bênção mesmo, assim. E aí começou a igreja de Pelotas, né? Exato, porque aí como é que começa? Começa daquela vigília, que aí a Ju se converte, a família do Miller também. Aí a gente começa então a ir aos sábados à noite para Pelotas. E aí a gente não fazia estudo ainda de quinta, né? A gente começou pelos cultos só em Pelotas. E aí eu lembro que aí começou lá e daqui a pouco eram 10, eram 15, eram 20, eram 30. A gente chegava a culto de 50 pessoas, né? A família ia se convertendo, ia trazendo o outro. E aí eu lembro, assim, de noites de curas de câncer, eu lembro de noites de libertações, eu lembro de noites, assim, que eram experiências maravilhosas. O culto começava às 8, terminava à meia-noite, 1 da manhã, e o povo queria mais, sabe? O pessoal não queria ir embora, era tão gostoso, né? E eu lembro que aí é onde entra também na questão de plantar igreja, algumas experiências, né? E para mim serviu de aprendizado depois para não errar em Alvorada e não errar em Floripa, que foi o seguinte, eu lembro que nessa época o pastor Érico falava sobre formar corpo. Ele dizia assim, tem que formar corpo, né? E aí eu não entendia muito, eu ainda estava na coisa do número, do tal e tal. E aí quando a gente começou a fazer estudos bíblicos nas quintas à noite, que eu e a Let's, a gente pegava lá o embaixador e ia para lá, né? Inicialmente até vocês iam de carro também, mas no começo ia todo mundo, né? No começo ia todo mundo, né? Depois ficou puxado pra gente. Os mais velhinhos não aguentaram o pique de todo dia, né? A gente pegou uma folguinha na quinta que estava difícil conseguir acompanhar o passo. Exatamente. E aí, eu e a Let's, a gente ia de ônibus lá de embaixador, fazia os cultos lá nas quintas-feiras. Mas é interessante porque eu lembro que vieram um casal de pastores, e aí é uma coisa que a gente também vai aprendendo, né? Veio um casal de pastor todo errado, em rebeldia, e começou a envenenar a cabeça de muita gente, dizendo, você não pode fazer culto na sua casa, porque senão você vai atrair a raiva do diabo contra a sua vida. E aí algumas pessoas começaram a cair nessas ladainhas e tal. Eu lembro que o clima já não começou a ficar igual, e aí eu já lembro de um dia que o Beto e a Giza me procuraram e, olha, a gente não vai querer mais culto aqui em casa, tal. Eu lembro que eu tinha uma experiência com Deus que foi muito interessante. Eu estava em casa orando sozinho, e aí eu comecei a clamar dizendo, Deus, olha só, eu tenho ido a Pelotas quinta e sábado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e olha só como é que retribuem. E eu lembro que o Espírito Santo me deu uma cajadada naquela noite e falou, eu tenho feito? É você? E aí na hora eu lembro que eu caí em si assim, comecei a chorar, falei, me perdoa, Senhor. E aí eu comecei a chorar quebrantado assim, falando, Senhor, me perdoa, eu não... E eu lembro que ali foi uma grande lição, porque a gente dali, a gente foi para casa do Marcelo, irmão do Miller, e aí de 50 pessoas que cultuavam, a gente começou a fazer culto em 8, em 9, e daqui passou um tempinho, o Marcelo, não quero culto na minha casa. Aí a gente começou a fazer culto em 3. Então, de 50 pessoas, e essa é uma das maiores aprendizados que eu tenho de plantação de igreja, sabe? De 50 pessoas que faziam culto aos sábados, a gente baixou para 3. E quem eram os 3? Era Ju e Miller e o Mustela, que fica até hoje aí, o Maurício. E eu lembro que o Maurício sempre ligava, e vamos fazer culto? E o Maurício foi um dos caras que
manteve firme com a sede, né? E aí a gente aprendeu essa grande lição, né? Eu, pelo menos, aprendi muito essa lição sobre formar corpo. Você não só fazer reunião, mas você fazer célula, você ter uma célula onde tem intimidade, onde as pessoas vão conversando, onde elas vão se abrindo, é você caminhar junto com os irmãos, é você, né, ter uma fidelidade. E ali o Miller, a Ju, né, e o Maurício foram quem deram continuidade. E aí foi legal que a gente fazia cultos na casa deles, até que então a Ju chama 5 amigas, né, do serviço, elas vão num culto, e dentre essas amigas estava a Nara. E aí eu lembro que Deus deu uma visão da Nara, né, e eu não conhecia a Nara, não conhecia ninguém, de uma perna toda engessada, não sei se você lembra dessa. E aí eu falei, olha, Deus está mostrando a sua perna toda engessada, Nara. E aí ela ficou meio assim, eu vi que a Ju ficou meio assim, não sei o que e tal, eu falei, não, vamos orar, papapá. E aí foi interessante que a Nara naquele dia se converteu e depois abriu que ela não queria mais saber de igreja. E ela antes de ir perguntou, Ju, mas essa não tem essas de revelação, essas coisas não, né? Porque um falso profeta ela tinha dito para Nara que ela ia se acidentar de moto e quebrar a perna, e ela nunca mais quis saber disso. E aí vai lá eu e falo para ela que, né, Deus estava mostrando aquela perna dela engessada espiritualmente. Mas era Deus querendo libertar ela daquele trauma. E ela então entrega a vida para o Senhor. Aí ela era casada com o Luiz, e aí o Luiz também não queria culto na casa dele, a gente começou a fazer culto na casa dele, depois o Luiz entregou a vida para Jesus. E aí o Luiz traz o Moisés, né, que é hoje o atual líder de Pelotas, né? E aí o Moisés, junto com o Maurício, dão sequência, né? Infelizmente o Miller depois acabou saindo, mas o Moisés e o Maurício deram sequência na liderança de Pelotas, né? Então, foi interessante ver, né? A gente começa os cultos aos sábados, muita gente. Dessa muita gente, a gente aprende a lição por, né, talvez não discipular, não formar corpo. Aí faz os estudos, volta para poucos, no poucos Deus foi continuando o trilhar lá de Pelotas, né? E aí, Gabriel, agora começando aí a outra ponta, né, da árvore genealógica, tinha um jogador lá no clube, né, que começou aí nos cultos, o Kessler, né, que se converteu e trouxe a namorada dele, a Samantha, e o Paulinho. E depois, aí, através da Samantha, veio o Paulinho, né? O Paulinho Pirulito, que já está com o Senhor agora, né? E aí o Paulinho se converteu e a gente começou, né, a discipular e tal. E era um belo domingo, estávamos lá num galetinho, no Dia das Mães, lá na garagem do Paulinho, quando, né, de repente liga o Larry, né? A gente já estava se unindo com o Larry já tinha ido em alguns retiros, ele e a Ju, né? É importante ressaltar, né? Eles também faziam um esforço grande, né? Eles iam, às vezes, pegavam ônibus sábado à noite, iam lá, passavam o domingo com a gente, assistiam o culto, aí depois, domingo, pegavam o ônibus 2 da manhã e voltavam para Alvorada, né? Ou então a gente se revezava, né? Às vezes você ia, às vezes a gente ia, né, alguns finais de semana para poder estar com eles, fazer algumas reuniões lá em Alvorada, né, e a gente começou com eles. E aí, nesse dia, eles ligaram, né, que estavam lá com um casal de amigos que queria tomar decisão pelo Senhor, né? E você orou com eles pelo telefone. Foi. Quem eram os amigos do Larry e da Ju? Exatamente. Aí o senhor Taylor Hanson e a Richola. Mas você sabe uma coisa interessante? Você está falando aí do Paulinho, Chapolin, aí o Taylor lembrou. Naquele dia, o Larry e a Ju estavam em Rio Grande. Estavam com a gente em Rio Grande. E aí, como você lembrou, a gente revezava. 15 dias ia para Alvorada, 15 dias eles vinham, para a gente começar a caminhar junto. Porque a gente tentou encaminhar eles para a igreja, né? Como a Alvorada ficava 330 quilômetros, a gente tentou pegar o Larry e a Ju e colocar eles em outra igreja, né? Mas eles acabaram meio que ficando vinculados a gente, muito pelo discipulado lá de trás, né? Lá do clube e tudo, e a Ju gostava, né? E aí, o Taylor falando aí da palavra do André Elvis,
sobre o Zaqueu aí, ó. E aí, uma coisa que foi legal foi que naquele dia, eu lembro que a Ju e o Larry, Gabriel, olha a luta, isso a gente estava acostumado, né? Porque vira e mexe, a gente estava lá no galeto, estava lá fazendo uma coisa, daqui a pouco liga a luta, vai, visita, liberta, evangeliza, e assim ia, né? E aí eu começo a falar no telefone, naqueles 25 centavos da TIM, né? E aí eu falei, opa, como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Rita. Eu falei, ah, tá, tô eu, meu esposo aqui, o Taylor, o nosso filho Caio é um bebê, não para de chorar. E aí vai evangelizando, falando do Senhor, evangelizando lá no telefone, né? Eu não sei se o Taylor ou a Ritula querem, se quiserem entrar ao vivo aí para falar um pouquinho também, fiquem à vontade, hein? E aí, foi legal que nessa hora, a gente começou a todos orar na casa do Paulinho, clamar pela vida do Taylor, da Rita, que a gente não sabia, nunca tinha visto. E aí eu lembro que o Caio não parava de chorar, o Caio não parava de chorar e não deixava eles orarem entregando a vida para Jesus. Aí a gente teve que parar, nós tivemos que orar, né, sobre as questões espirituais na vida do Caio. Aí o Caio para de chorar, eles entregam a vida para Jesus, e ali naquele momento a gente ora também pela vida do Caio. E aí depois é que a gente vai para a casa do Taylor, né? Lá em Alvorada, também para começar também com ele e com a Ju. E aí de Alvorada de 2, né, passaram a ser 4, talvez mais fiéis, assim, que aí era, né, o Larry, a Ju, o Taylor e a Rita. Nessa época só tinha o Caio, né? O Caio tinha 8 meses, né? E numa das vigílias lá na praia, nas orações, né? Deus falou com a Rita, eu vou te dar filhos, né? E aí a gente já sabia que vinha mais presente por aí, né? Depois veio a Lívia e completar essa família abençoada, e hoje já estão crescidos aí, já estão adolescentes, né? O Caio e a Lívia, né? Agora eu vou contar uma outra coisa que me marcou muito. Eu até mandei umas fotos no grupo lá, acho que vocês devem ter visto, do batismo da tia Sol. A Sol era a mãe da Ju. Eu lembro que nos primeiros cultos que a gente fazia na casa da Ju e do Larry, os cultos eram uma bagunça. Porque a gente tentava fazer o culto, e tinha família, e tinha o vô dela, não sei se era vô divino, era o vozinho, que era o único cristão da família que tentava evangelizar a família. E o vô dela ainda vivo na época, mas estava bem já velhinho, né? Eu acho que, se não me engano, era o pai da tia Sol, uma coisa assim. E aí eu lembro que a tia Sol não participava dos cultos. E eu não sabia que ela... Né, eu vou divino aí, ó. E aí, uma coisa interessante da Sol é que no dia do batismo dela, que eu estava presente lá na casa fugiu o nome agora? Era Ângelo, não? Como é que era? Lá perto do cassino. Ai, cara. Fugiu aquela família. Luíta. Aí foi lá que a tia Sol foi batizada, e ela falou, antes de batizar, eu preciso me consertar e pedir perdão. Eu falei, o que foi, tia Sol? Aí ela assim, toda vez que o Gabriel ia lá fazer o culto, eu dizia, lá veio o pastor chato. Eu não queria culto na minha casa, lá veio o pastor chato. E ela assim, ele sempre via com sorriso e brincava com o sol e tal. E ela falou assim, e hoje, né, eu queria pedir perdão por aqueles dias e tal, mas a Sol já estava convertida, né, foi bem legal, ela já estava passando por algumas doenças, né? Eu lembro que eu escrevi algumas cartas para a tia Sol também, né? E ela morreu, graças a Deus, no Senhor, né? Firme no Senhor, né? Mas isso me marcou muito, né? Que ela não queria os cultos. E ela não ia. Assim como o Luiz não queria. Muitos familiares não queriam os cultos nas casas, mas a gente permanecia, perseverava, e Deus honrava, né? E aí eu lembro que, né, depois que o Taylor e a Rita também, a gente começou a crescer os retiros de Jaguarão. Acho que a gente podia lembrar aí, não sei se o Marcos Davi e a Suzaneira estão juntos aí, mas... Eu mandei uma chamada para ela, mas não sei se eles viram. Aliás, a galera que tá nos vendo aí, ó, aqui tem um aviãozinho aqui embaixo. Se você clicar nesse aviãozinho e clicar em pessoas, você vai chamando pessoas para participarem aí ouvindo. Né? Ou então, vocês podem mandar escrevendo aí, é legal. Né? Ou então, se você quiser contar brevemente algum testemunho, clica na câmerazinha aí para participar, que eu te autorizo, você participa
contando um pouco do testemunho. Mas, só para não passar aqui, né, eu lembro que esses retiros de Jaguarão foram os primeiros retiros da Ramá. E aí, André e Érica, né, vocês que já estão aí há 3 anos no Canadá? Isso, Né? 3. Mais 1 ou 2 de Rio, né? Uma das coisas maravilhosas, Érica e André, você vai hoje ao retiro que a gente faz aqui no Sul, de segundo semestre, geralmente em novembro, em Floripa, esse ano vai ser lá em Gravataí, e quando você para olhar, e não na numerolatria, sabe, mas você olha todas aquelas famílias, as histórias que tem por trás, cada um, e eles é que vão perguntando para a gente a história da Ramassul, e é esse propósito. E a gente olha ali, Érica, 120, 130 pessoas, e a gente começa a lembrar e falar, isso começou na casa da Érica e do André. E aí você vai vendo cada história que vai se chegando, cada um que foi chegando, né? E começou os retiros em Jaguarão com o quê? Com 9 pessoas? Eram isso na casa do Marcos da Vida Suzano? Foram mais, não, nunca foram só 9, não. Já desde o primeiro retiro, a gente tem até que contar, mas a gente já foi em pelo menos uns 3 carros lá para a casa do Marcos Davi, ou Gabriel. A gente já levava sempre um casal de pastores, né? Sempre vinha o Pastor Silvio, Marcos Paulo, pastor Djalma, né? A gente fez uns 4 retiros lá, pelo menos. O Apocalipse também. Pastor Paulo Apocalipse, mas e aí a gente tem que depois, né, até fazer as contas certinho, lembrar, mas desde o primeiro a gente já tinha um grupinho bom, né, que a gente se espalhou lá na casa dele, né, e realmente foi um tempo muito bom, muito agradável. Do capitão, até quem tiver, né, depois as fotos, né, para poder postar, né, o Marcos Davi passava a noite com a feijoada lá no fogo a lenha, né, lá na churrasqueira, fazendo para a gente comer no outro dia, né, com todo o capricho ali, né, aquela feijoada que não sobrava nada, né, até o pãozinho passava no tacho, no fundo da panela para poder, né, aproveitar bem aproveitado, que a feijoada do capitão... Aqui não tem feijoada, só quando arruma os ingredientes, mas não é igual. Na verdade, eu fiz uma vez só, que tinha um evento, né, de comidas, a gente estava na igreja hispana e cada um ia levar um prato típico do seu país, né? Foi a única vez que eu fiz feijoada aqui. Para levar lá para o pessoal conhecer, né? Mesmo assim, vários ingredientes falta, a gente adapta um pouquinho. Não, e uma história que foi aquela vez que eu preguei, como é que é? Cavalo encilhado passa uma vez, mas do Senhor passa mais, uma coisa assim. Aí eu lembro que o Paulinho, que o Marcos, o Marcos, que também foi um outro irmão aí nessa caminhada com a gente, o famoso Bar, né? O Marcolinos, levou uns peixes com mamão e eu acho que quase ninguém comeu lá. Aí eu... Não, era com limão. Com limão. Por 3 dias curtindo, marinando. Ele comprou o peixe com todo carinho e amor. Temperou o peixe para levar para o retiro, na segunda-feira. Só que ele já arrumou tudo na quarta, né? A gente já foi da quarta. Então, da quarta até a sexta, quando a gente assou o peixe, ninguém conseguia comer de tanto que ardia aquele peixe, era limão puro. Eu tentei fazer farofa, maionese, tentando fazer um monte de coisa para aproveitar o peixe. Foi difícil, difícil. Aí eu lembro do Paulinho, o Chapolin, ele... Feijoada do comandante só se come uma vez, mas o peixe do Marcos come várias. As histórias, né, do retiro, Gabriel. O Taylor está aqui perguntando se aqui tem creme de milho. Creme de milho tem, isso tem. Pode. Deixa eu aproveitar o momento de descontração e contar mais uma. Eu lembro uma vez que nós estávamos na igreja, e aí tinha, eu esqueci agora o bairro lá,
Era um dos bairros mais perigosos lá do Rio Grande. E aí, a gente estava ministrando uma libertação. Oi? BGV. Não era o BGV, era o outro. Cidade Era Águida. Cidade Águida. Aí tinha um filho lá de uma moça que ficava endemoniado direto. E aí eu lembro que a gente saiu da casa dele, liberto, e fomos para a igreja. E ela estava ligando. E quando acabou o culto, eu peguei e liguei, né? E aí quando eu liguei para a moça, falei, e aí, tá tudo bem? Aí ela assim, eu falei assim, não, ela assim, não tá amarrado. Aí eu falei assim, ô Glória, que bênção. Ela, não, tá amarrado na cama. Aí eu cheguei na casa da mulher, depois tava o filho dela com os lençol, os dois braços e as duas pernas amarradas. Eu tô achando que ela tá amarrado. Em nome de Jesus, estava amarrado o garoto na cama lá. Ela, que o garoto se debatia. A gente foi ministrar a libertação do garoto. Essa foi uma outra também. Das famosas risadas. Tá amarrado na cama lá o cara. Mas voltando à Alvorada, uma das coisas também de Alvorada que a gente não pode esquecer aqui, de contar, foi o dia que Deus começou a me falar que eu sairia de Rio Grande, né? E aí eu nunca esqueço, Quinhosa, foi em 2010, né, que nós estávamos numa vigília na praia do Cassino, e nós estávamos orando e eu cheguei para ti e falei, Érica, Deus alguma vez te falou, como é que eu ia embora, uma coisa assim, eu não lembro o que eu falei, e aí você me lembra que me abriu naquela vigília assim, Gabriel, Deus sempre falou que via 2 pessoas aqui nessa obra, né? E não 3. E eu lembro que o André estava fora nesse tempo. E o André, né, voltaria justamente no retiro de Jaguarão, né? Que aí depois ele voltou. E Deus começou a me falar que eu ia embora. E eu lembro que quando eu cheguei em Rio Grande, eu falava, quando eu vou embora dessa cidade? Mas quando eu estava nessa caminhada, eu falei, eu não quero ir embora daqui nunca mais. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, falei, Senhor, será que eu vou embora de Rio Grande? E eu lembro que aquela foi a primeira vez que eu falei contigo, e aí Deus começou a me falar que eu ia embora, 1 ano antes de eu ir embora. E aí Deus me deu 2 sonhos. Um dos sonhos, eu estava na casa de vocês, no dia que eu dormia lá frequente, né? E aí, de repente, estava na casa de vocês, vinha eu lembro que eu olhei para o céu assim, falei, olha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí começou a vir uma nuvem e de repente começou a chover no meu sonho e a água me pegou e me levou para capotar. Eu caí numa estrada de chão vermelho, à direita tinha plantação de milho, na esquerda plantação de soja. E aí, beleza. Passou uns 3 meses, eu tive um sonho parecido. Eu estava numa fazenda e aí, né, com vaquinhas e tal, de repente começou a vir água de tudo que é lado. Eu capotei, caí no chão vermelho, do lado direito milho, na esquerda soja. E aí eu lembro que um outro dia eu estava orando e Deus me falou para ler Daniel 6, que é Daniel na Cova dos Leões, e Deus me falou, olha, você vai para a Cova dos Leões. E aí eu lembro que Deus mandou eu levar essa palavra para o presidente do clube, que era o Alexandre, dizendo que o Alexandre gostava de mim. Eu falei, ó, você é o rei Dario, eu sou o Daniel, e eu vou para a Cova dos Leões. Ele, não sei o que, não vai acontecer. Enfim, resumindo, em março assume o França, né, que era um cara que não sei porquê, né, me demitiu, e aí eu fui embora. E quando eu chego na cidade de Irineópolis, que foi a cidade que eu fui morar, à direita era chão vermelho, à direita milho e na esquerda soja. E aí eu entendi que era ali que Deus queria que eu ficasse. Mas, quando eu estava de mudança, e a gente não pode esquecer da Mel, da minha cachorrinha Mel, que até a irmã lembrou. A irmã lembrou da Mel. A Mel esteve presente no batismo do Taylor e da Rita. Foi. O que eu ia falar, Gabriel, é que eu lembro sempre da frase do Patrício, né? Falando sobre pena. Rio Grande. Tá. Tem duas básicas, né? Não tenho pena. Né? O Patrício sempre falava isso, não tenho pena. Mas com relação a Rio Grande, ele falava, primeiro a gente estranha, depois a gente entranha. Né? Não, isso não dá. E aí a gente realmente gostava, né? Ficava lá e não tinha vontade de ir embora. Realmente sair de Rio Grande sempre foi um processo muito doloroso, né? Pra mim. Já vamos contar, Milene, já vamos contar essa do hospital, que essa também foi forte, hein? Essa do hospital foi um baita testemunho.
Mas, mas essa de Alvorada, por que é importante esse dia? Porque quando eu me mudei de Rio Grande, aí eu botei a Mel no carro, botei minha mudança, botei tudo. Eu saí de Rio Grande, dormi em Alvorada. E nós íamos fazer um culto na casa do Taylor e da Rita. Que na época era o Taylor, a Rita e o Larry Aju. E aí ficou meio tarde, eu achei que o pessoal já não ia mais e tal. Eu fui dar uma palavra curtinha. Eu lembro que naquela noite foi a Arielle, foi a Yara, foi a tia Ana, foi o marido Paulo, o marido da tia Ana, foi o Juan, foi mais gente. E eu lembro que eu falei uma palavra meio rápida e depois falei, alguém quer entregar a vida para Jesus? E todo mundo levantou a mão. E foi impressionante, porque aquela noite foi uma unção tão grande ali, de uma maneira simples, que depois ficaram. Todos eles se converteram e ficaram. Né? E tanto é que os frutos estão até hoje. A Arielle está aí até hoje, o Juan está aí até hoje, a tia Ana voltou hoje aí, a Ritiolinha também aí, a família da Rita, né, da Yara, a Yara também, um fruto permanente firme até hoje. Eu falo muito para a Yara que eu fico muito feliz. Entra retiro, sai retiro, a Yara está lá, está firme, né, com as mulheres, né? Me alegro muito. Então, aquele dia, que foi o dia da saída do Rio Grande do Sul, né, foi aquela coisa, tipo, até o último dia, Deus ali fez o strike em Alvorada, e a igreja de Alvorada começa a florescer. Eu vou para Irineópolis, né? E aí o André Alves e você estavam junto ali. E eu lembro um dia, André Alves, não sei se você vai lembrar, que eu estava orando em Rio Grande, você estava no Rio. E aí eu lembro que Deus falou assim para mim, você pode se esgoelar, falar e tal, mas a unção está sobre o André. Quando o André levanta a voz, a minha mão é com ele. Eu lembro quando Deus falou isso para mim, eu já estava entendendo que eu sairia, mas aí a unção sobre você e a Érica na obra, lá em Rio Grande, né? E depois quando eu fui para Alvorada, para Irineópolis, vocês estiveram ali, né, dirigindo aí o pessoal de Pelotas, o pessoal de Alvorada, o pessoal de Rio Grande. As 3 igrejas já estavam começando a dar frutos, crescer, cada uma, né, com seus líderes. Né, o Taylor e a Rita começaram a assumir uma posição de liderança, o Larry e a Ju mais de ajuda aos dois. O Miller e a Ju começaram também a assumir uma posição de liderança lá em Pelotas, né? E aí, conta um pouquinho aí que eu já vou contar essa da Milene aí, esse testemunho de Pelotas que ia ser forte. O que eu acho interessante, Gabriel, é que desde o começo, né, o Larry, por ser o primeiro casal que vinha, o Larry sempre falava assim, né, eu vou ser o presbítero, né, e o Taylor vai ser o pastor. E eu sempre achei interessante, porque eu creio que na obra de Deus, às vezes é assim. E nós precisamos entender isso, qual é o chamado que Deus tem sobre a nossa vida. Porque, às vezes, você quer estar à frente, mas o chamado de Deus para você não é para você estar à frente, é para você apoiar. Né? E a gente precisa entender isso, que quando a gente entende qual é o nosso chamado, qual é o nosso papel, nós vamos ser mais frutíferos, né? Quer seja no apoio ou na liderança. Né? E realmente a gente vê que Deus tem confirmado a obra aí nas mãos do Taylor e da Rita, né? O ministério na mão deles. A gente vê, né, o Moisés, né, que também não foi o primeiro líder ali de Pelotas, mas foi o discípulo, né? Era o Josué ali do Miller, estava ali, né, sempre aprendendo, carregando a mala, né, até que chegou a hora dele. Ô Pedro, Daniel Silva, Daniel Teva. Seja bem-vindo. Esse foi um dos pioneiros, uma das testemunhas. A gente já falou de você. Uma boa noite aí, Daniel. A gente estava falando aqui do começo da igreja, contou aquele domingo que a gente se encontrou lá no Pimenta Americana. Saudade. Saudade. Fala, Gavisa. O som de vocês, tenta dar uma ajeitada, o som de vocês ficou um pouco distante aí. A minha mãe está lembrando aí da luta lá, também da praia. Essa é outra também que a gente tem que contar aí. Nossa! Eu vou contar. Deixa eu contar de Pelotas primeiro aqui, mãe. Depois eu conto essa. Pelotas foi o seguinte, Milene.
a Letícia, ela tinha um tio, e o tio dela estava meio doente. E o tio da Letícia, né, foi internado em Pelotas. E aí, eu lembro que o tio dela falou, não, que para orar, né, lá com ele foi internado num hospital lá no centro de Pelotas, agora esqueci, é Santa Casa, uma coisa assim, não lembro, né? E aí eu lembro que a gente foi num carro, eu, a Letícia, e uns parentes da Letícia, Érica estava junto? Não, dessa agora não lembro. Não. Aí eu lembro que Deus falou pra gente assim, já vão orando desde Rio Grande até Pelotas. E dá 1 hora de carro, né? E nós fomos orando de Rio Grande a Pelotas, o tempo todo orando. E durante o caminho, Deus nos falou, trouxe várias revelações. E Deus falou assim, vocês vão chegar e eu quero que vocês orem pela mulher que vai estar na sala. A gente, beleza. E Deus falou assim, vocês vão ter luta para entrar, mas eu vou colocar vocês para dentro. E a gente foi dentro disso, orando, enfim, papapá. Quando nós chegamos lá, nós estávamos em 5, mais ou menos, ou 7, já tinham pessoas nos esperando. Aí o cara, eu estava com o violão nas costas, a Bíblia, né? E aí o guardinha da entrada falou, só pode entrar um. E a irmã da Let's, ou a prima da Let's, uma coisa assim, já estava lá em cima. E a gente não podia subir. Até que ela desceu, foi embora, e aí pôde subir um. E aí falaram, Gabriel, sobe você. Beleza, subi lá e estava dormindo. Era um quarto grande de hospital, era um leito onde tinham 8 pessoas, assim, um quarto onde tinham 8 leitos, 8 pessoas. E aí eu cheguei no tio dela, ele estava dormindo, eu comecei a orar por ele dormindo. E aí, de repente, né, ele acorda, eu começo a falar de Jesus para ele, e o cara que estava do lado dele começa a falar para mim assim, você é pastor? Eu falei assim, não, mas eu estou aqui, tá, orando. Aí ele assim, olha o louvor que eu conheço. Era um cara que tinha um tumor na cabeça. E aí ele começou a cantar e eu comecei a orar por ele. Quando eu comecei a orar por ele, e depois ele pediu para que eu orasse por ele quando ele terminou o louvor, o pai dele estava junto. E aí eu lembro que Deus falou assim, o pai dele me disse, Deus falou, né? O pai dele me disse que se ele se acertasse com Deus, Deus curaria. E aí quando eu falei isso pro pai, o pai começou a chorar quebrantado, e depois esse cara foi dar testemunho na igreja de Pelotas que foi curado, meses depois. Né? Entregou a vida para Jesus. Só que aí o que foi sobrenatural ali? De repente chegou o pessoal, a Letícia e a galera toda que estava lá embaixo, chegou no quarto. E eu falei para eles assim, mas como é que vocês entraram? O guardinha deixou? Ah, não, apareceu uma moça, uma enfermeira, perguntou se a gente queria subir, tal, e subiu a gente. Beleza. Aí a gente começou a cantar, eu falei, pessoal, pode cantar o louvor aqui? Pode. Isso que na sala lá tinha umas 8 pessoas, tinha mais umas 10 pessoas visitando, tinha muita gente na sala, era grande, né? E eu comecei a tocar um louvor, e de repente o guardinha chegou na porta. E aí eu meio que baixei o louvor, falei, tá alto, não sei o que, o guardinha meio que olhou na sala assim e foi embora. Beleza. Nisso a gente foi orar para uma outra pessoa, que a Let's estava orando, e Deus falou assim, eu vou levar ele essa noite. E aí naquela hora a gente foi orar, o cara não falava mais, e a gente, se você quiser entregar a vida para Jesus, pisca o olho, o cara piscou, e a gente orou por ele, e naquela noite realmente ele acabou falecendo. E aí nisso a mulher que estava na sala era uma moça que estava cuidando de um outro cara. E aí eu falei para ela, olha, Deus falou para a gente assim assado, que a senhora estava, né, precisando de oração, não sei o que e tal. Enfim, resumindo, a mulher também entregou a vida para Jesus, e o cara que ela estava cuidando também. E foi uma noite muito gostosa, foram horas a noite ali, e as pessoas que estavam no leito, todas entregaram a vida para o Senhor, né, foram curadas também ali, mas aí Deus ainda deixou a surpresa maior para o final, que foi quando a gente desceu, né, para ir embora, e quando nós estávamos indo embora ali da Santa Casa, né, me ajuda, é Santa Casa? Eu não lembro, Moisés, o nome lá do hospital. Aí o guardinha falou assim, mas espera aí, por onde vocês entraram? O guardinha perguntou pra gente. Eu falei, olha, eu entrei, o senhor me viu lá e tal. Não, você sim, mas e eles? Eu falei, ué, não foram vocês que autorizaram e tal? E aí eu lembro que o pessoal falou assim, olha, o Miller ali, o pessoal todo, né? Falou, olha, a gente tem uma moça aqui, nos perguntou, subiu.
Mas que moça é essa? Não, é assim, assim, assado. Não tem moça nenhuma que trabalha aqui assim, né? E a gente entendeu que foi o Senhor ali que nos fez subir até lá para fazer toda aquela obra naquela noite, naquele quarto de hospital, né? Então o Senhor até mandou um anjo ali, né? Deu o seu jeito de nos colocar para cima, né? Por causa de uma pessoa ali que foi o tio da Let's, né? Toda o quarto ali foi para o Senhor. Então essa experiência aí foi uma experiência sensacional, sobrenatural, Milene, né? Que o Senhor nos proporcionou aí em Pelotas. Quinhosa, André, conta um pouquinho aí também, então, da outra experiência que minha mãe lembrou aí. Boa noite, tia Verinha. Muito bem lembrado. Quando a gente estava pensando na live, eu falei, não posso esquecer dessa, e já estava me esquecendo. Sei que são tantas que dá, igual o pessoal falou, dá um livro, né, Gabriel? Acho que a gente pode escrever Ecos de Rio Grande. Né? O pastor Silvio tem os Ecos dos Montes, né? A gente tem os Ecos de Rio Grande. Então, toda sexta-feira, depois do culto, era o nosso rito sagrado. Sexta-feira era longa, né? Porque era a oração de manhã lá na igreja, né? Orava das 7 às 8 lá na igreja. Depois tinha o culto no clube, aí o lanchinho, aí a gente saía de lá e ia para a praia orar. Depois saía da praia, né? Ia terminar a noite lá no Panceira, né? Com um pratão de batata. E aí nessa noite, como a gente sempre fazia há vários anos, a gente ia e a gente tinha um local que a gente ia sempre para aquele local. Só que né, teve uma noite quando a gente chegou naquele local, já tinha um pessoal a uns 200 metros da gente, cavando um buraco ali, enchendo de vela, né? Era um táxi que estava ali. Quando a gente viu, a gente falou, bom, a gente sempre vem para cá, não vamos mudar de lugar por causa disso. E a gente ficou ali, a praia é pública, e a gente começou a orar ali, né? E repreender aquele trabalho, né? Dali a pouco vem a mulher, né? Vem o táxi, joga o farol, vem rápido na nossa direção, a gente levou um susto, assim, parou, né? E começou a ficar orando ali, a gente intercedendo ali pelo que estava acontecendo e repreendendo, e aí eles só né, jogaram farol na cara da gente, começaram a xingar um monte de coisa e tal, e tiraram o carro e voltaram lá para o canto deles, ficaram lá, e daqui a pouco vem o carro da polícia. Aí veio a polícia, parou, veio do lado da gente, o que vocês estão fazendo aqui e tal? A gente está orando e tal. Vocês chamaram a polícia? Não, a gente não chamou não e tal. Aí a polícia saiu, deve ter entendido que quem chamou foram os outros, né? E foram lá nos outros e voltaram e tal. E quando ele voltou com papel para fazer um BO, né? Disse que o pessoal quis fazer um BO, dando queixa, né? Que a gente estava atrapalhando o trabalho pro bem deles, que eles estavam fazendo um trabalho de cura, né? Para uma pessoa. A gente só viu 3 pessoas, mas eles falaram que tinham 4 e tal. Estavam fazendo um trabalho de cura. E a gente não sabia, né? A gente foi saber depois, essa pessoa que estava fazendo o trabalho era uma advogada da cidade. E a mulher quis dar a queixa, né, e formalizou a queixa, e passados alguns dias chega, e aí nós estávamos em 8 naquela noite, mas éramos 7 mulheres, só tinha o Gabriel de homem, né? Então aí o Gabriel foi e assinou o papel lá e botou o nome dele. Passados alguns dias ou algumas semanas, chega lá em casa uma intimação para depor no processo que a mulher tinha aberto, né? Contra a gente, mas no caso contra, mais especificamente, o Gabriel, né? Como diz meu pai, o currículo do Gabriel é grande, né? Já tem até um processo nas costas por causa do evangelho, né? E aí a igreja entrou em oração e jejum, todo mundo, né? O tio Fred escreveu a minuta detalhada de defesa, né? E a gente foi no dia marcado da audiência, estávamos lá, né? Toda a igreja, a gente não podia entrar, né, na salinha e tal, mas a gente, todo mundo lá do lado de fora com o advogado, até contratamos, né, um advogado também, né, porque, enfim, e aí estávamos todos lá em oração, em jejum ali e tal, e aí, para honra e glória do Senhor Jesus, a própria advogada que deu parte no processo não compareceu. E aí o juiz olhou assim e falou assim, se ela, que é a maior interessada no processo, não veio, a mim não me resta nada a fazer senão arquivar. E arquivou o processo.
E depois, né, quando saiu o Gabriel, eu falei, o que aconteceu? Então, ele, aqui, ó, glória a Deus, não sei o que e tal, né? Porque a gente não pôde entrar, estava do lado de fora intercedendo. E aí, realmente, Deus deu a vitória ali naquela hora, naquele momento. E, e a advogada até falou, olha, isso não é comum, não. Mesmo que a pessoa não venha, né, se faz uma segunda chamada. Mas o juiz, né, aprova e arquivar. Então, a gente entendeu que foi realmente a mão de Deus ali, né, agindo mais uma vez em nosso favor, né, intervindo aí nessa situação. E só contando alguns outros detalhes também, né? Naquela noite, né, quando a gente estava orando e a mulher veio com o carro, botando farol e nos ameaçando, né? Deus tinha nos falado, né? Que viria a polícia. Deus também estava... Deus foi nos dirigindo tudo, assim, dizendo o que ia acontecer, né? E até mesmo essa situação do processo. Eu lembro que o advogado me orientou a entrar no acordo, cesta básica, sei lá o que era ali. Eu falei, não, mas eu não fiz nada. Eu estou sendo perseguido por conta do que de eu orar para o meu Deus. Eu falei, não, meu Senhor vai honrar isso, né? E uma das coisas que foi interessante, Quinhosa, foi que a moça que foi me representar, que representar minha advogada com aquele advogado que vocês indicaram, ela falou assim, olha, você acredita em milagres? Eu falei, claro, né? O Senhor, eu sei que está aqui, papapá. Ela, então, essa moça que te processou, eu conheço ela, ela é barraqueira mesmo, ela é difícil e tal, mas ela nunca faltou uma audiência. Essa é a primeira audiência que ela falta. E aquilo ali eu entendi que realmente era o Senhor, né, obviamente, guardando, bloqueando e dando vitória, né? E eu lembro que eu fiquei assim, né, eu estava recém assim, aqueles primeiros anos que eu comecei a ler a Bíblia toda, né, no calendário ao longo do ano, né? Eu não tinha tido essa experiência de ler toda a Bíblia e tal. E eu lembro que eu fiquei maravilhado naquela noite, assim, né? E falando assim, Senhor, eu vivi uma história da Bíblia. Quando, né, aquela coisa dos midianitas que de repente iam embora, aqueles povos que de repente algo sobrenatural acontecia, iam embora, e Deus dava livramento e vitória, né? Naquela noite, ou naquela tarde, melhor dizendo, Deus deu vitória sem eu fazer nada, né? Ele não deixou a mulher ir, foi arquivado, né? E ela tinha colocado justamente o oposto, disse que a gente pegou o carro, foi para cima dela, inventou mentira, né, e tudo mais. E também Deus nos falou que ela estava ali, o filho estava doente, Deus nos trouxe essa revelação e depois o arquivo policial nos confirmou que o filho estava doente, ela estava fazendo um trabalho para que o filho fosse curado. E a mulher, a mãe de santo lá, né, disse para ela que as nossas orações estavam sendo contra as dela e por isso não podia ser curado o filho. E isso gerou na mulher a raiva que fez com que ela viesse contra a gente ali. Ou seja, o inimigo fez toda uma alhaçada na cabeça dela, né? E aí foi onde ela quis nos agredir ali, processar, enfim, mas Deus nos honrou ali, né? Enfim, não tivemos ainda nisso. Mas acho que assim, né, Quinhosa, tem bem mais histórias. Tem história quando minha casa foi roubada, a gente quis orar pelo cara na cadeia. Eu acho que vieram mais outras na minha cabeça. A gente contou um pouquinho sobre a criação de Rio Grande, Pelotas e Alvorada. Mas eu acho que assim, nós estamos chegando agora a 1h30 aqui de história. A gente pode marcar um outro dia, que eu acho que vai ser legal. Aí a gente faz uma parte B aí, né? Ou lembra de outras coisas. E uma das coisas que eu quero também trazer aqui, Quinhosa, para todos nós, é uma ideia seguinte, a Muri hoje está cuidando das nossas mídias sociais. É a gente poder contar alguns testemunhos ainda que breve, pelo WhatsApp, pelo vídeo, e a gente vai colocando para alimentar no YouTube, para alimentar as pessoas, para que as pessoas que estão hoje na Rama Floripa, tá? A Crisinha e o Dani, que estão assistindo a gente hoje da Rama Floripa, né? Conhecerem um pouco mais do passado e até mesmo seguir não só a gente, mas o Taylor e a Rita contarem um pouquinho do início de Alvorada, o Moisés contar um pouquinho do início de Pelotas, e a gente daqui a pouco chama outros, chama o Felipe, a Rita, vamos chamando outros aí de Pelotas, que a gente for lembrando, que vocês foram lembrando, para essas pessoas também falarem um pouquinho e testemunharem um pouquinho sobre essa caminhada. E assim a gente vai deixando como documento esses vídeos, né, e esse áudio que as pessoas vão nos escutando também na rádio, e nos escutando também no Spotify, vão nos escutando hoje, que vai ficando
aí online, né? Vai virar um YouTube, vai virar um vídeo, e as pessoas assim vão podendo testemunhar. Então, você que está nos ouvindo aqui, que queira fazer um testemunho, conta o testemunho em vídeo para a gente, manda para a gente também, para a gente ir arquivando esses testemunhos. Você que fez parte, você que fez caminhada da comunidade Ramassul, né? E quer queira ou quer não, Quinhosa, são 15 anos, é isso? Você que é a nossa memória de elefante? É isso, André Luiz Presley? 15 anos de Ramassul? 15 anos de Ramassul, completamos agora esse ano em março, né? Graças a Deus por isso. Podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu também quero dizer para o pessoal, né? Quem lembrar também de alguma experiência, né? Como o pessoal foi lembrando nessa noite, pode ir, às vezes, ajudando a refrescar, né, a nossa memória, que são tantos momentos, tantas experiências que às vezes alguma, né, passa batido, né? No meio da caminhada. Olha só, né? Aqui está o Renato, por exemplo, está com a gente, a Claudia Elisa deve estar com ele, né? A Claudia Elisa teve um período lá também, ela ficou o quê? Um ano em Rio Grande, a Claudia Elisa? Morou lá também? Um ano e meio. Um ano e meio, é. Lá em Rio Grande. Dona Vera visitou a gente algumas vezes, né? Tem aqui, a Yarinha pode contar depois, a Arielle está com a gente aqui ainda, o Taylor ficou firme aí, tem a Rita, a Crisinha lá de Curitiba está começando a conhecer um pouquinho das histórias aí, Crisinha. Ela e o Coach Danny. Tem aí o Renato também está com a gente aí, algumas vezes foi nos visitar lá, e a Muri e o Gui, que estão com a gente aí também, né, e que estão nos ajudando a guardar um pouco dessa história aí, né? Mas, enfim, Quinhosa, André Alves, para vocês também aqui, a gente já está 11h30 da noite, aí são 7h30, é isso? São 7h30 ainda, né? A gente está aqui tentando começar a arrumar as meninas. Olha quem vai dar uma alô aqui. Ó, da janta. Boa noite para o pessoal, Manu. Manu. Boa noite. Fala inglês. Ok. Não, ficam tímidas. Ficam tímidas, né? Mas é isso, foi um prazer poder estar compartilhando com vocês, né? E a tia Vera estava dizendo aí, muitas e boas visitas. É verdade, tia Verinha. Foram muitas, Galiza, né? Tem a história lá do jogo, né? O Desafiantes Gigantes, né? O jogo do Gabriel, mas essas aí ficam para a próxima. Deixa o pessoal curioso. Vamos. André Alves Presley, as últimas palavras todas aí para a gente ir encerrando. Para encerrar, eu penso que, só resumindo, né? Resumo da ópera, o que precisa para se implantar uma igreja? Eu penso que é um coração ardente por almas. Então, eu acho que foi isso que fez com que as igrejas fossem implantadas. A gente começou com esse desejo, sempre foi um desejo nosso investir em almas, e por isso também a gente se deslocava para Pelotas, para Alvorada, e enfim, e por isso que a obra foi crescendo, ela foi, vamos dizer assim, através do Espírito Santo, né, atraindo mais vidas e vidas, e a coisa está indo, né? E a obra não pertence a André, não pertence a Érica, não pertence a Gabriel, a pastor Érico, é a obra do Senhor, e Ele é que vai dar o crescimento. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Amém. E eu também deixo também sobre essa questão de implantação de igrejas, hoje mais maduro, né, depois desses 15 anos, que realmente esse tripé é importante, né? Você sempre ter a oração, a igreja não pode parar de orar, ela tem que ter a prática da oração, né, a prática de estudo bíblico e discipulado, caminhado junto, discipulado que o pastor Érico tem tanto batido na tecla com a gente hoje, né, mas eu vejo que o discipulado foi o que fez a igreja ficar firme. A gente sempre foi uma igreja pequena, nunca foi uma igreja grande, né, todas as comunidades Hamas são pequenas em número, e hoje mais madura eu entendo que muito mais que a quantidade de discípulos é a qualidade do discipulado. Então, quando a gente tem qualidade de discipulado, né, a semente fica, os discípulos eles passam a depender de Deus e não da gente. Cristo se foi, o Espírito Santo ficou, né, e os discípulos continuaram a igreja em Atos, né? Hoje vocês estão no Canadá, eu estou aqui em Santos, vou morar em Atibaia, né? Mas as igrejas de Rio Grande, com o Nilson e a Daiane, né, de Pelotas, com Moisés e a Martinha, com a Alvorada, com o Taylor e a Rita, né?
Florianópolis, hoje com os nossos discípulos, né, que o Rogério e Edilane, né? Então, são 4 igrejas que elas permaneceram pelo Senhor, como o André falou, mas elas nasceram na oração, elas nasceram em lágrimas, elas nasceram em choro por almas, né? Somos a geração disposta a pagar o preço, como Deus sempre nos falou, e a gente estava disposto. É claro que depois, todos os casais, né, tiveram filhos, o que os tornam divididos, né? Menos tempo, e aí a geração de jovens continuou, né? Hoje eu também casado, com filhas, você vai tendo, obviamente, os teus braços ficam mais curtos, as tuas pernas ficam mais curtas, né? Mas os teus discípulos continuam falando. E aí hoje nós não temos mais filhos discípulos, nós temos já netos discípulos, nós temos bisnetos discípulos, né? E a obra vai sendo continuada, né? E eu acho que é muito importante a gente contar um pouco da história, porque a história traz a identidade, né? E talvez os novos convertidos que hoje estão nos escutando, sabendo um pouco mais da nossa história, né, da nossa rotina, como a gente falou, era domingo a domingo, aqui na intensidade, na oração, na busca, como o André resumiu, né, no amor por almas, disposto a pagar o preço, não tendo a nossa vida por valiosa, não tinha cansaço, não tinha sono, não tinha nada, né, eu lembro que o CH, quando foi visitar a gente, mas olha, o ritmo aqui é puxado, hein? E hoje, né, ele leva esse ritmo lá para Santa Cruz, né, o Marcos Paulo também, e aquilo ali foi aquela chama ardente que floresceu nos discípulos, e os discípulos depois fizeram outros discípulos. Então, a qualidade de discipulado faz a igreja permanecer, né? Tanto é que as igrejas estão aí, como o André falou, apesar do André e da Érica, apesar do Gabriel, apesar, né, do pastor Érico ou de outros, né, como a obra é linda porque não depende da gente. Eu olho para trás e falo quantos erros pastorais eu fiz, quantas palavras que às vezes eu pregava, achava que tinha mandado bem, ia comer aquele camarãozinho na casa da Érica, e a Érica aqui, ó, me puxava a orelha, né? A Érica, que o cajado, gosta. E eu lembro que a Érica, né, André? Se tem uma coisa que a Érica não sabe muito é disfarçar, né? Então você já começava a ver a Érica te fumando com aqueles olhos lá. Aí eu falei, coitado, nossa. Ainda bem que o Gabriel foi uma boa ovelha, Mas eu creio, Gabriel, que nós éramos jovens, não só você, né? A gente também. Eu penso da mesma forma, a gente olha para trás, vê quantos erros a gente cometeu, mas eu creio que em tudo o Senhor foi nos aperfeiçoando e aperfeiçoando as pessoas nessa caminhada, né? E hoje a gente, com certeza, a gente tem uma cabeça diferente, a gente tem um jeito diferente, e como você falou, mais maduros. Mas a maturidade só veio porque a gente se dispôs a pagar o preço e a gente não tinha, o que faltava de experiência sobrava de energia, né? De disposição, de vigor. E aí a gente foi, e o que mais me alegra é poder olhar para trás e ver justamente, né, os últimos retiros ali de Floripa, né? 100 e tantas pessoas já lá, ver quantos frutos, né? E eu sempre penso isso, né? E tem para mim, foi a sementinha que caiu em solo fértil e que deu fruto a 30, 60 e 100 por um. E que o Senhor continue, né, essa obra e que ela venha a crescer cada dia mais e que não fiquem só nessas 4 igrejas, né? Mas que ela venha a se expandir aí. E mais do que em número, né, mas em qualidade, como você bem colocou. Mas amém. Isso é maravilhoso lembrar, né? Porque eu acho que as novas gerações, quando elas ouvem a nossa primeira geração, elas também são inspiradas, fortalecidas, né? E o coração arde por também estar construindo essa história, né? E até vem aqui, meu amor. Eu chamei ela que ela vai ficar com vergonha, porque ela não se preparou. Mas aqui, ó, essa camisa foi ela que fez, ó, aqui, ó. A camisa nova. Ninguém tem essa aqui ainda, só eu aqui, que eu sou sempre o modeletes dela aqui. Mas até isso, né, Kiosa? Que eu tava lembrando quando você falava, porque também eu era solteiro, então eu tinha desse tempo, essa energia, essa disposição, né?
E foram anos orando, 7 anos e meio orando, até que Deus me enviou essa bênção aqui, né? Viu essa bênção aqui como esposa. Só quero saber se o livro Esperando a Amanda já saiu. Pois é, não saiu esse livro, eu fiquei devendo esse livro, hein? Mas você vê, até isso a gente pode deixar esse testemunho aí para nova live depois contando. Amém? Amém. Deixa eu Amém. terminar orando aqui, orando para a gente encerrar. Deus, eu te agradeço e reconheço, Pai, que foi Tu que colocaste a Tua mão para que a gente fizesse esta live e documentasse. Pai, talvez não em escrito, mas documentasse através de uma live, de um vídeo que fica gravado, de pessoas que assistem, pessoas que ouvem. E hoje, por conta da tecnologia, Pai, fica gravado e as pessoas podem ouvir depois. Pai, leva para quem Tu quiseres, Pai. Ó Deus, eu peço, Senhor Jesus, levanta essa nova geração, Pai, da Ramasul, os nossos filhos espirituais, netos espirituais, bisnetos espirituais, que ouvindo, Pai, um pouquinho do como surgiu essa igreja, como Tu fizeste, Pai, como Tu moveste, Senhor. Moveste o André, Érica para cá, para lá, eu para cá, para lá. E aí cada líder, Pai, que foi assumindo, Senhor, o tempo, Senhor. Mas como o André bem lembrou, Senhor, ó Deus, fazíamos tudo, Senhor, e quando lembramos da saudade, Pai, das noites em claro, das noites orando, das noites de batalha espiritual, do aprendizado, dos erros, mas, Senhor, que alegria, Pai, a gente poder olhar para trás, Senhor, das perseguições, e poder contar tantos testemunhos maravilhosos, Senhor. Ó Deus, como a Érica falou, que até aqui Tu nos ajudaste, Senhor. Ó Deus, eu quero orar também, Pai, pela vida da Érica e do André lá no Canadá, Senhor. Que a Tua mão esteja sustentando eles, ó Pai. Que a Tua mão esteja sobre eles, sobre a vida da Manu, da Ana Júlia, Pai, sobre a vida da sua família, Senhor Jesus. Que, ó Pai, este calor, Senhor Jesus, seja com eles também nessa igreja canadense, com esses casais que estejam lá, Senhor, fortalecendo, que aquilo que Tu trouxeste à memória hoje, Senhor, seja de esperança também aos Teus servos, ó Pai, guardando, fortalecendo eles também, Senhor. Ó Deus, honra, Pai, os Teus servos, que Tu usaste para começar a igreja, Pai. Eles que estavam ali, Senhor Jesus, em Rio Grande, foi a partir deles, ó Pai, que Tu iniciaste esta obra, Senhor, e nós nos alegramos, e como nós gostamos de dar honras, ó Pai, aos Teus servos, Senhor, este casal maravilhoso, Senhor Jesus, que, ó Deus, que Tu usaste, Pai, para começar a obra, Pai, e depois a mim, estando junto, o carinho, o amor que temos uns pelos outros, ó Pai, a conexão, Senhor, o compromisso, Senhor, que a minha vida que eu tenho, Pai, com a minha prima Érica, e depois com o André também, meu primo, Senhor, junto, o amor, Pai, que eu tenho por eles, eu sei que é recíproco, Pai, ó Deus, tão gostoso, Pai, ó Deus, a gente poder, mesmo apesar da distância, Senhor, mas nos oportuniza, Senhor, quem sabe, ó Deus, um dia a Érica e o André poderem vir, ó Pai, voltar, Senhor, e estar num retiro conosco aqui da Ramasul, podendo desfrutar desse tempo, mas que a Tua mão seja com eles, ó Pai, nesta obra no Canadá, com estes casais, ó Deus, com a obra dos hispanos, ó Pai, que estão lá, ó Pai, usa eles poderosamente, Senhor Jesus, e guarda-nos, ó Pai, levantando, ó Pai, inspirando essas novas gerações da Ramasul. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito, Senhor, e te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Uma boa Todos os vales da Planai, todos os montes a terra. Não, troquei. Preparai o caminho do Senhor. Era profético, hein? Era profético, hein, meu cabelo? Preparamos o caminho. Fomos João Batista, hein? É isso aí. Então tá bom. Quinhosa, André Alves. Deus abençoe. Pessoal que ficou com a gente aí até essa hora da noite. Beijos a todos vocês. Pastor Marcos Paulo aí. Deus abençoe, varões e varões de guerra. Beijos. Beijos. Deus abençoe a todos. A paz aí. Uma boa noite para todos. Dá um beijo, filha. Manda beijo. Manda beijo, Gabi.